Bota a música de homem aí, pô, pelo amor de Deus.
Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo jóia? Boa noite, professor. O povo tá animado hoje? Tudo certo? Opa, professor. Tudo certo. Bom demais. Bom demais. Vamos ver se tem mais. Tem 15 aqui. A gente já pode começar a prova, pessoal? Hoje. É o quê? Misericórdia. Você acha que a musiquinha no começo era pra quê? Só pra animar. Quebrar o gelo. Oi? Meu Deus do céu. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir bem aí? Positivo. Show de bola. Sim. Acho que é o meu volume aqui que tá baixo. Não tô ouvindo bem. Ah, agora sim. Rayane chegando agora, Patrícia. Vamos ver, cadê? Sala tem 40, tem 16 aqui. Eita. Show então, gente. Vamos iniciar. A gente já trabalhar o conteúdo de hoje e nós termos aí algumas considerações e já finalizar a nossa aula de hoje para, enfim, sextou, né? Sextou de quarentena, vamos lá. Quando vocês visualizarem o slide, vocês me avisam. Ok, está aparecendo aí para todos.
Sim. Sim. Apareceu. Perfeito. Ótimo. Gente, boa noite a todos. Vamos iniciar então a nossa aula. De antemão, já dar um recado muito bacana para vocês. Nossa prova, nosso período de prova, aliás, né? Eu já comuniquei isso para vocês, mas vale a pena ressaltar. Nosso período de prova ele foi prorrogado. O que seria aplicado até o dia 24 vai ser aplicado até o dia 30, tá? Então, nossa provinha vai ser na semana que vem. Para a gente não vai mudar muita coisa, porque a gente vai manter o nosso período, né, de aplicação, que nós marcamos para a semana que vem 24, então vai ser dia 24 mesmo, beleza? Beleza. Show de bola. Tinha alguns me perguntando se ia ter prova hoje e tudo mais. Calma, gente, calma. Tá tudo sob controle, tá? Para a gente poder já iniciar, eu só vou passar para vocês uma informação daquele sisteminha de pontos que nós criamos, tá? Para que vocês não tenham dúvidas. Eu gostaria que, se pudesse, algum de vocês me mandar aqui no meu privado o login e senha de vocês para eu acessar o portal. É possível? Ou alguém acessa aí e compartilha a tela com a gente? Se alguém puder mandar aqui para mim, seria interessante, que eu vou explicar para vocês aqui uma partezinha aqui referente à pontuação, tá? Se alguém puder passar aí, tô com o WhatsApp aberto aqui, que eu já entro aqui, acesso, a gente faz o teste ao vivo. Alguém se dispõe? Também, professor, por favor. Como é que é a pergunta? É que eu acabei de entrar aqui agora. O que o senhor perguntou? Ah, tá. Eu gostaria que alguém me passasse a senha do portal aí, mas eu acabei de ser informado aqui que o portal está sofrendo uma atualização nesse momento. Então não vai ser possível. Eu queria mostrar para vocês, moçada, sobre aquele sistema de bonificação que nós enviamos, sobre o desafio nota máxima, a soma da pontuação do desafio nota máxima. Espera aí. Ativa o mudo aí, gente. Isso. A soma da pontuação do desafio nota máxima com atividade de portal, que quem tiver essa soma igual ou superior a 2.500 pontos, a prova de vocês da semana que vem, a prova oficial, ela vai ter um peso menor. Vocês estão sabendo dessa campanha que nós estamos fazendo? Estão cientes? Eu não sabia. Não? É meio impossível, né? Oi? É meio difícil, hein? Por quê, Jonas? Porque igual tem matéria nossa aí que não tem como atingir os 2.500. Só Por pra quê? termina. Não, senhor. Porque E o desafio nota é o máxima? projeto. O cara quer. Não. O projeto nosso só. Projeto integrado não tem prova oficial, Ah, tá. tá? Vamos lá. Carlos, deu certo seu portal, jovem? Carlos, tá ouvindo? Responde aí. Eu não entrei ainda hoje, não. Não, mas do dia que foi confirmado, você não acessou ainda, desde aquele dia? Não. Tá certinho, tá indo Ah, tá. filé. Ok, beleza. Só para saber. Moçada, olha só. Eu disparei, na verdade, para vocês um informativo sobre uma bonificação que vocês vão ter com relação ao com relação à nota do desafio nota máxima e atividade de portal. Se vocês não receberam, eu vou enviar agora novamente, tá? E vocês me confirmam, por favor, o recebimento. Acabei de enviar. Vocês só confirmam para mim, por favor. Receberam aí, gente?
Sim. Ok. Quem não tiver, pessoal, recebendo os meus informativos na lista de distribuição, entre em contato pelo e-mail e deixe o telefone lá para a gente poder adicionar, tá bom? Porque é super importante que vocês estejam na lista de distribuição para vocês receberem essas informações. Ali eu publico algumas informações sobre as pontuações, publico informação sobre retorno de aula, não retorno de aula, enfim. É ali que a gente se comunica, beleza? Para ficar fácil para todo mundo. Professor, onde é mesmo que eu tenho que receber? Lá no WhatsApp. No WhatsApp? Isso. Eu não recebi. Não recebeu? Eu também não. Nem eu. Pois é. Pessoal, Também vocês não. estão com vocês também estão com não. celular? Beleza. Vocês estão com o telefone cadastrado no portal? Celular, certinho? Sim. Eu não. Que sim. Então, assim, quem não tiver recebendo, depois entra no portal lá, vai lá nos dados, no perfil, nos dados cadastrais e faz uma atualização, verifica se o número de vocês está certo, tá? Porque a base tá. que eu peguei aqui é a base do portal de vocês, tá? Então, eu peguei um relatório do portal, fiz atualização de todos os números dos meus alunos. Então, assim, quem não está recebendo, provavelmente ou o número que tá lá tá errado ou tá incompleto, tá? Ou tá faltando o número lá. Aí só confirma lá depois, porque senão vocês ficam fora da lista de distribuição, tá? Tá ok. Então, ok, ótimo. Então, eu só vou abrir aqui, então, que daí eu mostro para quem ainda não recebeu a informaçãozinha, tá? Nós criamos uma campanhazinha de bonificação para os alunos que atingirem uma pontuação bacana lá no portal. É até um incentivo para que vocês realizem o portal e vocês ganham uns pontos a mais aí. Uns pontos a mais não, que vocês ganhem uma pontuação mais fácil, né? Já vou mostrar para vocês, só vou logar aqui com o WhatsApp no computador que eu já mostro. Estão vendo a tela, gente? Sim. Sim. Ok. Aham. Aqui, ó, o que eu enviei para vocês foi essa informaçãozinha aqui, tá? Então vamos lá. Eita, tem um abençoado mandando mensagem agora e não para. Pera aí. Pronto, silenciado. Vamos lá. Incentivo, moçada, de 8/4, que foi a data que nós lançamos e começamos as divulgações, até 24/4. Inclusive, eu mandei esse informativo lá no grupo de líderes também, então dá uma olhada no grupo de vocês, no grupo de sala, se tem alguém que está sem líder ou que o líder não está no grupo, para poder avisar para a gente colocar o líder no grupo de líderes, tá? Porque nós mandamos as informações também pelo grupo de líderes. Então, de 8/4 a 24/4 é o período para quê? Os alunos que atingirem, no mínimo, 2.500 pontos no AVA, até o dia 24/4 de 2020, às 23 horas, horário de Brasília, né? 23 horas, horário de Brasília, referente aos encontros 1, 2 e 3, se quiser fazer já, e desafio nota máxima, então o DNM também conta, receberão um plus de 50% da nota oficial 1, tá? Então, quanto que vale a nota oficial 1, professor? A prova oficial 1 vale 1.000 pontos, todo mundo sabe disso, né? 1.000 pontos. Então, quem tiver 2.500 pontos do AVA mais desafio nota máxima, esse aluno, ele já tem, de oficial 1, 500 pontos garantido, tá? Então, já está garantido 500 pontos da oficial 1 para quem for, para o aluno que tiver a pontuação igual ou superior aos 2.500 pontos no portal, tá? O aluno que não alcançar esses 2.500 pontos, ou seja, tem lá 2.499, esse aluno, a prova oficial dele tem peso 1.000, tá? Continua do mesmo jeito, não muda nada, peso 1.000.
Quem tem 2.500 ou mais, tem 3, 4, tem aluno que já tem até 7 mil pontos lá. Esse aluno, ele vai fazer a oficial, só que a oficial dele vai valer 500. Por quê? Porque 500 ele já tem desses pontos aqui que o professor vai lançar, tá bom? Então, como posso atingir essa pontuação? É simples, faça as atividades de pré e pós-aula e as atividades de aprendizagem e diagnóstico lá no portal, certo? De todas as suas disciplinas e faça o desafio nota máxima, tá? Então, essa pontuação do desafio nota máxima mais atividade de portal, atividade virtual, somando, dando 2.500 pontos, você já ganhou aí 50% da oficial 1. Entendido, pessoal? Sim. Ok. Ah, meu Deus do céu. Beleza. Moçada, que fique bem claro para vocês, esse WhatsApp que eu mandei, informação, ele não é um WhatsApp de atendimento, tá, pessoal? Então, assim, é para eu enviar os dados para vocês, enviar informações para vocês. O atendimento é naquela planilha de atendimento enquanto a gente está aqui trabalhando no home office e até passar esse período de afastamento, tá? Então, manda lá, porque lá é o caminho oficial. Então, se você tem problema, por exemplo, no portal, você tem problema com bolsa, problema com financeiro, quando você responde aquela planilha, ele já direciona para quem tem que resolver, tá bom? Então, não manda ali no WhatsApp, porque o WhatsApp ele é a ferramenta que eu criei, é um número paralelo, não é o meu número pessoal, esse que vocês recebem o informativo. É um outro número que eu adquiri só para poder mandar essas informações via lista de distribuição para vocês, tá bom? Então, geralmente eu nem olho mensagem lá, eu simplesmente entro lá quando eu preciso mandar algo para vocês que é importante, que cai para todos. Quem não está recebendo essas informações da lista de transmissão, faça a gentileza de ou mandar um e-mail para mim com o número. Professor, eu preciso atualizar, eu sou aluna do agronegócio. Coloca lá o telefone, que daí eu incluo na lista. E, principalmente, atualizem no portal de vocês, entra no portal, vai lá no perfil, atualiza e-mail e telefone, tá? Porque a gente usa para comunicar com vocês o que está no portal, tá? Então precisa que estar sempre atualizado essa informação para a gente conseguir ter acesso. Essa lista de transmissão, eu atualizei ela ontem. Então, provavelmente, quem não está recebendo é porque o número deve estar errado lá no portal, tá? Então, faz a atualização no portal e manda para mim lá no e-mail para eu poder já incluir vocês na lista de transmissão para ninguém ficar por fora, beleza? Então, como que eu visualizo, professor, a minha pontuação, para ver se eu tenho essa pontuação já garantida, esses 500 pontos garantidos? Quando você acessa o seu portal, eu ia acessar com vocês aqui, mas eu recebi a informação por e-mail agora do corporativo de que eles estão atualizando o portal, tá bom? Estão atualizando o portal. Então pode ser que entre hoje e amanhã, quando vocês forem acessar o portal, não consigam, porque está sofrendo essa atualização nesse momento. Beleza? Então, assim, quando vocês acessam o portal virtual de vocês, lá não é o AVA, é o portal, aquela primeira tela. Quando você acessa, aparecem as disciplinas, certo? Que você está cursando esse semestre. E embaixo de cada disciplina tem uma setinha. Você clica e ele abre o extrato de pontos. Vocês conseguem visualizar o que eu estou falando? Sim. Sim. Ótimo. No extrato de pontos, quando você abre o extrato de pontos ali, ele vai ter um gráfico de qual é a sua pontuação daquela disciplina. E logo abaixo vai ter discriminado cada ponto, certo? De onde veio cada ponto que compõe aquele valor total. Do lado direito, embaixo do gráfico, está escrito assim, ó, pontos da avaliação contínua, pontos da atividade transversal. Então, na atividade transversal, é a pontuação do desafio nota máxima, a pontuação do ED matriz, que é o ED que vocês fazem, o ED do semestre, tá? ED de reprovação não conta, tá? Só ED do semestre, ED matriz que chama. O ED e os cursinhos livres que vocês fazem. Tá? Então, essa atividade transversal, você vai somar com, embaixo da atividade transversal está assim, atividades virtuais, certo? Então, as atividades virtuais vêm de onde, professor, essa pontuação? Da pré e pós-aula, da atividade diagnóstica e atividade de aprendizagem do portal. Então, aquelas atividadezinhas que vocês fazem lá no AVA, certo? Então, somou essa atividade,
pontuação transversal com atividade virtual, deu 2.500, você já tem 500 pontos garantidos da Oficial 1, tá? Não deu 2.500, dá tempo ainda, vocês têm até o dia 24, até sexta-feira que vem, para poder fazer as atividades, fazer o desafio nota máxima, fazer cursinho livre, para poder subir essa score, essa nota, essa pontuação, para vocês garantirem 500 pontos da Oficial, tá bom? Então, por exemplo, semana que vem, nós vamos fazer a nossa prova na sexta-feira. Finalizou a prova, eu vou lançar isso no sábado, é claro que vocês vão ter até meia-noite ali, até as 23 horas daí do sábado para fazer. No sábado de manhã, ou no domingo, na segunda-feira, enfim, eu vou tirar um relatório, vou ver quais foram os alunos que têm 2.500 pontos no desafio, nessa atividade transversal. Tendo os 2.500 pontos, eu já vou lançar 500 pontos de oficial para ele. Aí vou pegar a prova desse aluno, vou fazer a correção, e se esse aluno, essa prova dele vale 500 pontos, se ele tirou, por exemplo, 200 ali na prova oficial, então vai somar esses 500 com os 200, tá? Então ele vai ter uma nota ali de 700 pontos, né, na oficial 1. Ah, o aluno acertou toda a prova, então ele vai ganhar 500 pontos, então ele vai ter 1.000 de oficial 1, tá? Ficou entendido, pessoal? Alguma dúvida quanto a isso? Acho que Não? tá tranquilo, professor. Perfeito, então, pessoal. Dado esse primeiro recado, tá? Então vamos iniciar o nosso conteúdo de hoje, um conteúdo bem mais tranquilo, bem mais rápido. Preciso que vocês tenham a compreensão, a assimilação desse conteúdo, que ele é um complemento da semana passada, então ele é um plus ali com o que a gente já viu na aula passada, tá? Gostei bastante, pessoal, dos trabalhos que vocês enviaram, beleza? Das atividades que vocês enviaram para mim por e-mail, que foi referente ao nosso PDCA. Muita coisa interessante, muito trabalho bem feitinho ali, com bastante informação, muito detalhado. Gostei bastante do desempenho. Pena que eu não recebi de todos, né? Infelizmente, não foi todo mundo que conseguiu enviar, não sei qual foi o motivo, mas grande parte da turma enviou. Eu já vou fazer o lançamento dessa atividade junto à prova oficial, tá? Então, logo já vai estar inserido no portal de vocês essa pontuação do PDCA. Então, assim, parabenizar a todos que realizaram. Oi, pode falar. Você ainda recebe ou não vai receber mais hoje? Pode mandar ele, porque eu ainda não lancei, tá? Então, quem não enviou, pode mandar ainda. Então, a partir do Então momento tá que eu bom. lançar, daí eu já não recebo mais, tá bom? Porque daí depois Mas não tem o senhor como... vai lançar hoje? Não, pode mandar ainda, tá? Tá Ah, liberado tá. ainda para Não, mandar. então daqui a pouco eu vou mandar. Beleza, sem problema. Dá mais essa oportunidade. Não tem problema, não. Ok. Como eu não lancei, pode enviar, tá? Uhum. Então, aí eu vou fazer esse lançamento. Depois que eu fizer o lançamento, daí eu já não recebo mais, tá, moçada? Antes de fazer o lançamento, ainda vou dar uma olhada no e-mail, ver se não faltou ninguém. Eu vou lá e lanço. Então, tem muita coisa bacana. Ontem, por exemplo... Oi? Pode enviar amanhã? Pode, eu vou lançar na segunda, tá, gente? Então, quem enviar até segunda-feira de Tá. manhã, eu vou lançar por volta de umas 8 horas. Então, quem vier até as 8 ainda vai ter chance de receber. Se eu não tiver enganado, eu acho que foi 600 pontos nessa atividade, tá? Acho que foi 600 pontos que eu dei para ela. Tá? Então, quem enviar aí já garante pelo menos 600 pontos de parcial, tá, pessoal? Oi? Ok. Então, entendidos? Vamos iniciar então, moçada. Semana passada nós trabalhamos o PDCA, né? Vocês visualizaram uma ferramenta, né, voltada para um método de análise de melhoria. É uma das ferramentas. Hoje nós vamos ver mais alguns conceitos e algumas ferramentas que trabalham esse tipo de conceito, né? Uma ferramenta que trabalha a melhoria na qualidade de todo tipo de atividade, não somente da parte industrial, mas ela é aplicada em todo tipo de empresa. Como a nossa disciplina é voltada justamente para a área industrial, então os exemplos serão mais voltados para isso. Nós vamos verificar, só um minutinho que eu vou colocar o slide aqui para vocês acompanharem, tá? Daqui a pouco, moçada, assim que finalizar a aula, eu envio no portal
a aula gravada, tá? Que essa aula está sendo gravada. Envio a aula gravada e também envio o slide dessa aula junto lá para vocês terem acesso a ele, beleza? Então, me confirmem aí, vocês conseguem visualizar a tela do slide? Tá visível? Sim. Perfeito, então, pessoal. Então, nós ainda estamos trabalhando a unidade 2, beleza? Unidade 2, nós vamos ver na aula de hoje ferramentas básicas de qualidade. Nós vamos trabalhar o diagnóstico, certo? Então, nós vamos verificar dentro de algumas ferramentas básicas de qualidade que vai ser inserida dentro do conceito de diagnóstico e avaliação, tá? Algumas que nós vamos ver hoje são conceitos bem simples, coisas fáceis de ser aplicada dentro das empresas. Vocês conseguem utilizar essas ferramentas em qualquer tipo de empresa, de qualquer tamanho, de qualquer porte, de qualquer modalidade. Então, são ferramentas híbridas, né, que funcionam em qualquer tipo de negócio para serem aplicadas, ok? Então, como o PDCA também é uma ferramenta que funciona em qualquer tipo de negócio, as que nós veremos hoje também funcionam tem a mesma metodologia e funcionam com a mesma proximidade com a realidade das empresas, ok? Então, ferramentas básicas de qualidade, nós vamos trabalhar o diagnóstico como princípio nesse conteúdo. Nessa sessão, nós vamos verificar alguns conceitos, certo? Então, fiz um pequeno resumo aqui. Quais são as competências gerais para essa disciplina? É conhecer os fundamentos, princípios e programas de gestão de qualidade. As competências técnicas que nós precisamos ter: conhecer os métodos e técnicas de ferramentas de melhoramento de qualidade. Então, nós vamos trabalhar enfaticamente com a melhoria de qualidade do nosso produto, do nosso serviço e da nossa operação como um todo. Os conteúdos dessa aula, nós vamos verificar o brainstorm, a folha de verificação, o diagrama de causa e efeito e os 5 porquês, tá? Muitos já conhecem algumas dessas ferramentas, já ouviram falar, então é um conteúdo bem mais fácil de ser compreendido. São ferramentas simples de serem aplicadas, a gente consegue incluir essa metodologia, essas ferramentas no nosso dia a dia, como gestores, como funcionários da parte ligada à produção, do nosso dia a dia como pessoas, como na área pessoal também, para resolver problemas de cunho pessoal. Então, são ferramentas importantíssimas que trazem essa possibilidade e melhoram aí os princípios de controle de qualidade dentro das empresas, certo? Então, os objetivos de aprendizagem para o nosso conteúdo é entender o conceito de problema e desvio, entender o que é um problema, o que é o desvio, né, se os dois são relacionados, se não são. Conhecer e entender as ferramentas básicas de qualidade utilizadas no diagnóstico de problemas, certo? Nós vamos ver que são essas que estão descritas no conteúdo, brainstorm, a folha de verificação e assim por diante. Nós também verificaremos aí a aplicação de ferramentas básicas de qualidade para diagnosticar problemas no seu dia a dia. Ok? Então, como nas ferramentas de qualidade, elas são utilizadas para definir claramente um problema ou uma oportunidade. Então, eu posso utilizá-la também para poder verificar oportunidades e não tão somente problemas. Problemas e oportunidade de melhorias e reconhecer a importância da primeira etapa do MAMP. Vocês lembram o que é MAMP? Quem lembra aí? Da aula passada. Alguém? Tem alguém aí, gente? Métodos de análise e melhoria de professor. professor. Exatamente, método de análise de melhoria de processos. Show de bola. De vez em quando, pessoal, dá um alô, dá um grito aí, porque quando o professor está com a tela do slide espelhada aqui para vocês, eu não consigo ver quem está online, quem não está, se tem alguém, se não tem, tá? Então a gente se sente meio que sozinho. Até brinco, eu acho que minha preocupação é chegar daqui a 3 horas de aula e não tem ninguém lá assistindo, tá? Eita, lasca, 3 horas, professor. Vez ou outra, dá um alô aí pra gente, tá? Então, exatamente, Tá, nosso beleza. MAMP, ok, é o método de análise de melhoria, certo? De processos. Então, nós vimos na aula passada o que era um processo, certo? Então, a gente
processo ele são situações que precisam ser executadas dentro das empresas, como de forma geral, em todos os departamentos. Então, cada departamento ele desenvolve um processo, cada processo é importante ali para o desempenho da minha empresa, ele é importante para poder ter ali a qualidade do meu produto, a qualidade do meu processo garantida. Então, um processo, ele funciona como uma ferramenta dentro da minha empresa para poder desenhar e equilibrar todas as funções que a minha empresa tem, certo? Identificação de problema e oportunidade de melhoria dentro da minha empresa. Então, eu consigo observar dentro dessas ferramentas. Gelson está tentando entrar aqui, caiu. Dentro dessas ferramentas, pontos de melhoria, pontos de oportunidade e identificação de problemas dentro da minha empresa, certo? Então, identificar um problema, ele é um fator fundamental e predominante para eu poder conseguir resolvê-lo, controlar e finalizar os processos da minha empresa de forma mais simples, mais próxima da realidade possível e que isso me traga ali bons resultados. E esses resultados podem ser de cunho financeiro, que é o mais interessante para a minha empresa, digamos assim, de cunho financeiro, de cunho pessoal, realizações de atendimento, de qualidade e de fidelização de um cliente também, tá? Investigar as características específicas do problema e da oportunidade de melhoria, com uma visão ampla sobre vários pontos de vista. Então, vocês conseguem observar que tudo que nós vamos verificar nessa aula está linkado lá ao nosso método de melhoria de processos, tá? Então, nós vamos fazer nesse parâmetro, nesse ponto aqui da ferramenta, nós vamos fazer uma observação. Então, nós vamos analisar quais são as características do meu problema, identificar principalmente qual é esse problema, o que é esse problema, o que tem causado essa situação dentro da minha empresa, para então eu conseguir traçar métodos e soluções para resolvê-lo, certo? E também oportunidades de melhoria. Então, verificar, visualizar dentro da minha empresa quais são os pontos e oportunidades de melhoria que eu tenho para poder dar aquele plus ali no meu negócio, tá? Então, ontem estava tendo aula com a turma de farmácia, a disciplina de empreendedorismo para ele. Então, assim, eu estou trabalhando esse semestre 4 disciplinas que são muito relacionadas, né? São para cursos diferentes, são para áreas diferentes, só que todas elas trazem elas trazem conceitos muito parecidos. Então, eu trabalho controle de qualidade industrial, agroindustrial, eu trabalho empreendedorismo, eu trabalho análise de investimento e também trabalho a disciplina de planejamento financeiro. Então, todas elas estão linkadas com todos com os conteúdos relacionados. Então, quando eu estava falando na aula de ontem, quanto é importante que a gente faça essas observações e que a gente identifique quais são os nossos pontos de oportunidade de melhoria dentro da empresa. Eles estavam trabalhando comigo, não sei se vocês já chegaram a observar, com certeza já tiveram aula com a Jocely sobre plano de negócios, sobre o Canvas. Vocês já ouviram falar? Vocês se lembram desse conteúdo? Eu sim, prof. Já. Como esquecer? Não tem como, não tem como esquecer. Tá certo, Ludmila. É o seguinte, e dentro do Canvas, vocês se lembram disso, dentro do plano de negócio, modelo de negócio, nós conseguimos também determinar alguns pontos específicos que essa metodologia de melhoramento de processos aqui também identificam. Então, são muito relacionadas essas questões umas com as outras. Então, dentro do modelo de plano de negócio, a gente consegue observar, a gente consegue definir também quais são as nossas oportunidades de melhoria dentro da empresa. Não sei se vocês se lembram do PDCA, que a gente consegue colocar ali as nossas forças, né? A gente consegue padronizar todos esses conceitos. Então, ele vem justamente para poder atrelar dentro da minha empresa e poder dar esse suporte para caso eu tenha um problema, caso eu tenha alguma situação que foge do meu controle, a gente vai ver o que é um problema. Então, quando foge do meu controle, eu consigo ali ter possibilidade de consertar, de corrigir essa situação antes que ela me cause prejuízos futuros, certo?
E também tem a função de descobrir as causas fundamentais do problema ou avaliar oportunidades. Então, é aquela questão do custo-benefício, fazer uma análise, né? Então, nós verificamos que dentro desse processo a gente consegue observar e ter uma análise crítica se vai ter custo-benefício, né? Se o custo-benefício desse processo, da implantação desse produto, da implantação desse processo de produção, de mecanização agrícola, de produção agrícola, ele vai trazer para mim resultado positivo, ele vai me trazer benefício. Então, não é somente fazer aquela brincadeira, aquele lance que a gente sempre fala, né? Fazer para gringo ver e não funcionar na prática e não trazer resultado para a empresa que eu estou trabalhando, que eu sou sócio, que eu estou dirigindo. Então, eu preciso estar focado diretamente com o resultado, com a melhoria nos processos para trazer resultado. Então, bato na tecla mais uma vez. Então, tudo que nós fazemos, todas as atividades que nós desenvolvemos dentro da empresa, ela tem um cunho a trazer resultado para o cofre, para o caixa dessa empresa, trazer resultados financeiros, trazer rentabilidade, lucro. Então, aumentar a produtividade ou melhorar os processos que já existem, isso vai trazer para a gente custo-benefício, vai trazer para a gente um controle muito maior dos processos, controlando os processos de uma forma mais incisiva, mais enfática, eu consigo reduzir custos, eu consigo acelerar o processo de produção, acelerar o processo de entrega, melhorar o meu produto, então dar qualidade a esse produto, dar qualidade a esse serviço e entregar algo com qualidade significa fidelização do cliente, conseguir colocar um preço mais justo pela entrega desse produto com qualidade e, com isso, aumentar a minha receita, aumentar o meu ganho da empresa, ok? Vamos dar sequência aqui. Então, o que significa diagnosticar, pessoal? O que é fazer um diagnóstico? Diagnóstico é ter conhecimento. Então, conhecimento efetivo ou confirmação, ter certeza sobre algo ao momento em que se faz um exame, tá? Então, diagnosticar é aquilo que o médico faz quando a gente vai numa consulta, certo? Então, nós temos um sintoma, nós vamos a uma consulta, ele solicita um exame e, após isso, ele faz um diagnóstico, certo? Ele te dá um diagnóstico, ele te dá um resultado. Então, é isso que nós fazemos com as empresas nas quais nós estamos inseridos, nas quais nós trabalhamos. Nós, como gestores do agronegócio, dentro do meio que nós estamos inseridos, seja na parte industrial, né, agroindustrial efetiva, seja na parte de produção, nós temos que ter esse feeling para diagnosticar. Então, se eu tenho uma situação adversa, um problema, se eu tenho uma situação em que a empresa ela pode estar passando por uma situação de risco, eu tenho que ter esse olhar clínico para poder fazer esse diagnóstico, analisar, trazer esse conceito de análise crítica e conseguir trazer ali uma solução para esse problema. Então, não existe dar diagnóstico, não existe entregar um diagnóstico sem que haja ali uma análise de exames, certo? Que não tenha uma análise ali em dados. Então, eu preciso ter informações, preciso ter dados, preciso ter relatórios, preciso ter números, que eu consiga fazer ali essa análise e trazer um diagnóstico para a empresa, trazer um diagnóstico para trazer uma solução para essa empresa, ok? Então, para isso, nós temos algumas ferramentas. Então, as ferramentas estão inseridas no contexto, né, como forças para a minha empresa, para eu colocar esse diagnóstico em prática, para poder observar, né, são até mesmo utilizados como exames para poderem observar e identificar quais são essas situações. Então, existem diversas ferramentas de qualidade, as quais nos ajudam a definir, medir, investigar e propor soluções aos problemas identificados no processo da organização. Então, qual que é a principal função? Qual que é a função dessas ferramentas? Elas nos ajudam a definir, medir, investigar e propor soluções aos problemas, certo? Então, quando há um problema, o que é um problema, gente? O problema é um desvio. Então, toda vez que há um desvio no meu processo, eu tenho um problema, tá? Então, se eu tenho lá um processo de envasamento, de produção de um produto, determinado produto,
Então, se há um problema, um desvio nesse processo, se aquele desenho que eu realizei, aquele plano que eu realizei, o meu PDCA ali, ele tem uma falha, um desvio, isso é identificado como um problema dentro da empresa. Então, quando tem esses problemas, dentro das empresas, dentro das organizações, né, de qualquer área, mas especificamente dentro da área rural agora, do agro, nós temos essas ferramentas que vão nos ajudar a identificar esses problemas, definir quais serão as soluções para que a gente consiga resolver esse problema sem que ele cause um impacto muito grande dentro da nossa empresa, certo? Então, no momento que nós estamos vivendo, de acordo com o que todos nós temos visto aí, com esse afastamento, esse isolamento, com a pandemia, fechamento, pessoas morrendo, enfim, tem aproximadamente quase 2.000 pessoas que tiveram a vida ceifadas pelo vírus aqui no Brasil. Então, o impacto disso tudo na economia, o impacto disso tudo no agro, como a gente consegue identificar esses problemas e propor soluções para eles, através de ferramentas de análise de qualidade, de melhoria de qualidade, ok? Então, elas também nos remetem à melhoria de qualidade dentro das organizações, então, através dela que nós vamos conseguir observar esses problemas e trazer soluções para ele e aumentar a nossa qualidade do produto, do serviço que nós prestamos. Algumas das ferramentas utilizadas no diagnóstico, ou seja, na etapa de identificação do problema e das suas possíveis causas, são brainstorm, que a gente já fez a introdução lá no início, folha de verificação, diagrama de causa e efeito e os 5 porquês, que são os que nós vamos aprender de agora em diante. Então, o termo brainstorm, gente, ele traduzido para nós, ele significa tempestade de ideias, chuva de ideias, certo? Chuva de pensamentos, chuva de ideias. Deixa eu só aceitar mais um que está chamando aqui. Okay. Pronto. Então, essa ferramenta ela é muito utilizada nas empresas e ela é uma das mais simples que vocês possam imaginar. Então, ela consiste em fazer uma reunião. Então, por um exemplo, nós aqui estamos com um problema, identificamos que existe um problema, que existe uma situação, um desvio no processo. Então, nós nos reunimos e dentro dessa reunião, nós vamos trazer uma tempestade de informações. O que é isso? Todos nós vamos dar ideias, vamos dar possíveis soluções para esse problema, certo? Então, nesse momento, nesse primeiro momento, nenhuma das ideias elas podem ser descartadas, tá? Então, nesse processo de brainstorm, dessa ferramenta, na aplicação dessa ferramenta, não existe ideia furada, não existe ideia ruim, não existe nada disso. Todas as informações colhidas, repassadas por todos os participantes dessa reunião, é anotada num papel, no computador, é feita essa anotação de todas as informações, por isso que se chama tempestade de ideias, são várias ideias, são vários pontos de vista diferentes, então isso é anotado, isso é deixado ali num primeiro momento, e depois é tratado isso aí até chegar em uma solução para poder tratar esse problema, tá? Então é ferramenta geralmente utilizada em forma de reunião, onde através de um organizador, um mediador, né, uma pessoa que está mediando essa reunião, um grupo de indivíduos expõe suas ideias, sendo elas para identificar os possíveis causas, né, raiz do problema, do desvio, e também para oportunidade de melhoria ou ainda situações mais avançadas. Então todo mundo opina sobre possíveis planos de ação, tá? Então todo mundo vai trazer ali pelo menos 1, 2 ideias para traçar melhorias, né, para poder resolver esses problemas. A ferramenta tem como propósito estudar causas prováveis, testar hipóteses e planejar soluções para um desvio que aconteça dentro da minha empresa, para um problema que aconteça dentro da empresa, certo? Então, no primeiro momento, é dessa forma que funciona. Todos ficam ali dentro de uma sala, dentro de um ambiente, então vai ter um mediador ali que ele vai fazer todas as anotações. Então, ali eles vão identificar, poxa, gente, por exemplo, nossa empresa esse mês teve um faturamento ou teve ali o carregamento dos produtos 20% a menos do que a gente teve no mês passado. Então, nessa reunião, nesse momento de brainstorm, então, a pergunta é, o que vocês acham que é o problema? Certo? Aí todo mundo vai falar, vai dar a sua opinião, vai dar a sua ideia, e isso vai sendo anotado. Então, depois que isso foi realizado,
o mediador ele vai questionar. Então, quais seriam as situações, quais seriam as ideias para que nós possamos resolver isso? Qual que é a opinião? Aí todo mundo vai dar as opiniões, vai descarregar aquele monte de informação e tudo isso é anotado, tá? Então, no primeiro momento, nenhuma das informações, nenhuma das ideias pode ser descartada. Tudo é válido. Depois disso, em um momento afastado, o mediador, o diretoria da empresa, o gestor da empresa, o administrador, o gestor do agronegócio, no caso nosso, ele vai sentar com todas essas informações e ele vai por fim, descartando aquelas que são improváveis e vai afunilando isso, chegando num momento em que ele vai encontrar um problema e encontrar possíveis soluções para esse problema, certo? Então, o Brainstorm, ele tem essa característica, é uma ferramenta bem usual e que traz resultados assim fantásticos para as empresas, para a gestão empresarial, ok? Tem um videozinho aqui, vou soltar ele aqui para que vocês consigam assimilar. Vou aumentar o volume. Vocês só confirmam se vocês conseguem ouvi-lo, tá? Assim que iniciar aqui. Opa, perdão. Isso. Todos conseguiram ouvir, pessoal? Sim. Ok. É uma técnica muito Sim, deu utilizada certo no aqui. corporativo e, claro, em trabalhos onde o elemento principal. Ótimo. O brainstorm é uma técnica muito utilizada no meio corporativo e, claro, em trabalhos onde o elemento principal deverá ser decidido em grupo. Em tradução livre, brainstorm significa temporal mental, podendo ser entendido como uma chuva de ideias, um compartilhamento livre de tudo o que todos estão pensando. Como acontece? O grupo se reúne por um objetivo em comum. Pode ser um projeto, a ideia de um jogo, um evento, qualquer coisa. Conhecendo o objetivo, todos começam a sugerir, opinar e buscar novas ideias. Nesse momento, toda ideia vale a pena. Com a ajuda de um quadro, um flipchart ou caderno, todas as ideias são registradas. Depois de todas as sugestões, o responsável por anotar tudo faz uma leitura geral do que foi dito pelo grupo, ressaltando quais ideias são mais viáveis, funcionais e coerentes com o objetivo. É importante que a escolha seja sempre democrática e que todos os envolvidos sintam-se confortáveis com o resultado final. Pronto! Brainstorm é uma técnica que valoriza o pensamento e a inteligência coletiva. Dissemine essa ideia. Show! Então, moçada, nós temos aí duas formas de brainstorm, tá? Então, existe o brainstorm estruturado, que é quando o mediador organiza o grupo para que cada integrante exponha suas ideias através de rodadas, certo? É como se fosse um jogo, uma por rodada. Então, cada participante ali cada integrante do brainstorm ali do grupo, ele vai ter a oportunidade de dar a sua ideia, de dar a sua opinião, uma a cada rodada. Esta etapa deverá terminar quando todas as opiniões forem esgotadas. Então, quando não tiver mais nenhuma ideia, quando todo mundo já esgotou todas as possibilidades, é o momento de finalizar. A vantagem dessa forma estruturada é fazer com que todos participem, até os mais tímidos, gerando maior envolvimento ao grupo. Okay? Então, todos têm essa possibilidade, essa capacidade de falar, de dar a sua ideia, de expor a sua opinião. E, geralmente, aquele que é, dentro das empresas, aquele que é o mais tímido, que é o mais quietinho, é o que geralmente tem umas ideias mais interessantes, porque geralmente ele é o mais analítico, né? Ele é o mais analisador. Se nós estivéssemos em sala hoje, nós faríamos aí uma dinâmica para a gente poder trabalhar o brainstorm estruturado. E existe o brainstorm não estruturado. Então, as ideias são lançadas de formas aleatórias, tá? É o mais usual, porque você tenta deixar as pessoas, no momento que você vai desenvolver uma reunião de brainstorm, você tenta deixar os seus liderandos ali mais à vontade, tá? Então, nesse momento, nessa metodologia aqui, não existe uma sequência pré-definida. Conforme as ideias vão surgindo, elas vão sendo lançadas ali para poder compor ali a chuva de palavras, a chuva de ideias, tá? A vantagem da forma não estruturada é deixar um ambiente mais informal e descontraído. Então, quem está participando aí dessa reunião, ele acaba ficando mais à vontade para contribuir com as suas ideias e opiniões, ok? Alguma dúvida, gente, sobre brainstorm? Alguém já realizou algum brainstorm na vida? Já participou de alguma reunião de brainstorm? Já, aquela analista que deu o curso na Expotec, ela fez esse curso, esse daí não estruturado com a gente. Ó, bacana, show de bola. Mais alguém, pessoal, já participou?
Só a Juliana? Não, a Ludmilla também fez. Foi a Ludmilla? Não, a Ludmilla não tá na aula, gente. Cadê a Ludmilla? Sim, tô aqui. Ah, Ludmilla. Fala comigo, Ludmilla. Show de bola, show de bola, Já gente. participei em uma ocasião no meu Hum. emprego também. Já participou? Isso que eu queria saber. Se dentro das empresas que vocês trabalham, utiliza essa ferramenta ou não. Que é bem importante, é bem interessante. Obrigado pela contribuição. Gente, isso traz um benefício muito bacana. Muitas vezes a gente observa assim e fala assim, poxa, professor, é algo tão simples, né? Tão bobinho, e aí isso acaba trazendo um impacto tão interessante, tão forte dentro da empresa e que facilita tanto as coisas. Então, assim, muitas das vezes, muitos problemas que a empresa tem poderiam ser evitados caso ela tomasse por atividade, ouvir os seus funcionários, certo? Então, ninguém mais do que as pessoas que estão trabalhando ali na empresa, desenvolvendo suas atividades, fazendo o chãozão de fábrica mesmo, trabalhando lá no campo, trabalhando ali na parte dos maquinários, quem está entendendo o que está acontecendo dentro da empresa, mas não existe pessoas mais capacitadas para poder trazer opiniões, ideias, do que essas pessoas. Então, geralmente, muitos gestores acabam contratando consultorias de fora, contrata pessoas que vêm de São Paulo, Estados Unidos, para poder trazer uma consultoria, tentar identificar um problema na empresa, quando, de fato, se ele utilizasse essa ferramenta aqui, já resolveria ali muitos dos problemas e economizaria também muito dinheiro. Por quê? Ninguém mais do que nós funcionários, nós pessoas que estamos desenvolvendo o processo, para conhecer quais são as falhas, quais são os pontos de melhoria desse processo dentro da empresa. Tá? Então, é uma ferramenta fundamental, importante demais, para a gente incluir no nosso dia a dia. Ok? Vamos para um segundo. Essa daqui também ela é bem utilizada, muitos de vocês provavelmente já devem ter ouvido. O diagrama de Ishikawa é conhecido como diagrama de causa e efeito. Pode ser também chamado de espinha de peixe, tá, pessoal? Então, a gente consegue utilizar essa ferramenta também como forma de diagnóstico, tá? Então, ela vai conseguir trazer para nós algumas informações sobre um determinado desvio dentro da nossa empresa, tá? Então, ela pode ser chamada de diagrama de causa e efeito, também como chamado de espinha de peixe, que é a mais conhecida, é a mais usual. Então, ela tem como uma estrutura, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês no próximo slide, ela tem uma estrutura como se fosse, de fato, um esqueleto de um peixe, tá? Então, também conhecida como espinha de peixe, devido à sua aparência, é uma ferramenta que tem como objetivo organizar as informações de forma a possibilitar a identificação de possíveis causas de um determinado problema, de um determinado desvio dentro da minha empresa, certo? Então, ele vai me trazer, de fato, quais são as possíveis causas de um problema, de uma situação. E, com isso, trazer ali o efeito, uma solução para ele, certo? Ela é estruturada dessa forma aqui, certo? No livro de vocês, ele tem ali a estrutura da espinha de peixe também de uma forma, tirando aqui o desenho do peixezinho, mas estruturado de uma forma diferente. Então, nós vamos identificar. Por um exemplo, nós temos um problema na nossa empresa. E esse problema, nós precisamos identificar. Nós sabemos que existe um problema, mas nós precisamos identificar quais são as causas dele. E consequentemente, sabendo quais são as causas, eu também saberei qual que vai ser a solução, certo? Então, eu consigo identificar a causa do problema, eu consigo também trazer ali uma solução para ele. Da mesma forma que o médico faz quando a gente vai lá fazer o exame. Então, a gente faz o exame, ele faz o diagnóstico, então ele analisa aquele exame e ele vai verificar quais são as possíveis causas. Então, ele faz uma entrevista. Então, aquele momento que a gente faz a consulta, é como se fosse uma entrevista. É como se ele estivesse fazendo aqui a espinha de peixe, certo? Essa verificação. Então, ele vai identificar quais são as causas que essa empresa, que esse paciente, né, estão levando a essa patologia, a essa doença. Então, fazer um tratamento em cima disso para poder ter um efeito positivo. E no mundo das empresas, no mundo empresarial, também não é diferente. Então, nós fazemos uma análise,
nós verificamos qual é o problema, nós identificamos isso, e com isso nós vamos verificar quais são as causas, e depois de descobertas as causas, nós vamos dar o medicamento. Então, nós vamos tomar a providência cabível, verificar a causa que aconteceu, que deu esse problema, e nós vamos tomar as providências para poder resolver, certo? Então, dentro do escopo da espinha de peixe, desse método, nós vamos verificar quais são as causas para poder chegar a um efeito. Então, verificar o que está acontecendo para que esse problema aconteça, para que esse problema exista, e trazer uma solução para ele. Então, nós temos alguns ambientes que nós podemos verificar dentro da empresa para poder identificar as causas. Então, esse problema que existe, ele está sendo dentro do escopo da minha empresa. Esse problema tem alguma causa relacionada a material? Tem alguma situação, alguma causa relacionada à mão de obra? Certo? Ao método com que esse produto é produzido, com o método que é aplicado esse defensivo, com o método que é aplicado essa forma de colheita, a gente sabe que tudo influencia, então a irrigação influencia, a gente sabe que a umidade do ar influencia na colheita, a temperatura, o ambiente externo, então a gente tem todas essas ferramentas aqui para poder identificar qual que é esse problema. Então, qual que é a causa desse problema? É a máquina, então o maquinário que está com problema, é o maquinário que está com algum desvio, é o ambiente, então a causa do problema é ambiental, o ambiente que está inserido na minha empresa, é a situação que está acontecendo, então está tendo mais chuva, está tendo menos chuva, a temperatura não está sendo ideal, a umidade relativa do ar que não é ideal para o momento da colheita, então o que está acontecendo? Então a gente consegue identificar. E se é uma situação, se a causa é algo relacionado à medida, certo? Então a quantidade, a porção disso tudo. Então, dentro do escopo da espinha de peixe, a estrutura é parecida com essa daqui, então você vai descrevendo aqui quais são as causas. Então, dentro do material, as causas são isso, daqui a pouco tem um exemplo ali, vocês vão conseguir visualizar. Dentro de máquinas, então, quais são as causas dentro do escopo das máquinas? Existe algum problema? Então, a gente vai conseguir jogar tudo isso no papel, colocar tudo isso de forma sistêmica, entender toda essa situação e chegar ao efeito disso tudo. Então, o que está causando o meu problema são vários fatores que estão influenciando a isso, ou é apenas um fator isolado, alguma situação isolada. E com isso nós vamos tomar providências para quê? Para poder resolver o problema e trazer a solução para nosso cliente ou para a nossa empresa, certo? Então vamos entender aqui, dentro da mão de obra, essa categoria está relacionada a pessoas que executam o processo, no qual ocorre o efeito. Então são exemplos de causas de mão de obra, distração, a falta de conhecimento e a falta de treinamento do meu funcionário. Então identifiquei ali que a falta de conhecimento, então eu contratei uma pessoa que ela não conhece o produto, ela não conhece o processo, então eu vou fazer o quê? Vou dar um treinamento, vou traçar ali ferramentas para poder dar conhecimento a esse funcionário, certo? Então, há problemas com distração, há problemas com conversas paralelas, então são situações que devem ser identificadas, analisadas e estudadas a fundo pelas empresas, certo? Pelo gestor. Os métodos, então essa categoria está relacionada aos procedimentos, rotinas, instruções de trabalho e técnicas utilizadas pela minha empresa. Exemplo, falta de revisão periódica, uso excessivo das máquinas e equipamentos. Então, o método que eu estou utilizando, ele não está sendo bem adotado, ele não está sendo bem realizado dentro da minha empresa, ok? Então, é super importante ter essa revisão, ter essa análise desses fatores. Matéria-prima. Essa categoria está relacionada aos insumos. Então, a quantidade de insumos que eu tenho, quantidade de material para produção, ela é suficiente? Ou essa quantidade está sendo insuficiente? Então, essa matéria-prima também pode estar fora dos padrões, ela não está em conformidade, ela não tem qualidade. Então, a matéria-prima que chega para mim, ela chega sem qualidade. Então, eu, infelizmente, não vou conseguir entregar um produto de qualidade com a matéria-prima que não é boa. Então, essa categoria está ligada diretamente à produção, né, de algum produto dentro da empresa.
Então, a matéria-prima, por exemplo, empresas que fazem o processamento de soja para a produção de óleo de soja, manteiga e seus derivados, né, leite de soja e seus derivados. Então, como que ela vai entregar um produto de boa qualidade? Então, como que ela vai ter a gestão de qualidade dentro da empresa dela, se as matérias-primas que ela tem recebido não são produtos que trazem boa qualidade. Então, é um fator que vai influenciar diretamente lá no final do processo. Então, a minha empresa, ela identificou que ela tem um problema, então, dentro disso, ela vai traçar pontos que vai me fazer eu ter ali a possibilidade de corrigir esses problemas. Então, não receber matérias-primas de má qualidade, né? Se o meu fornecedor ele não tem capacidade de entregar esse produto, essa matéria-prima, eu tenho que buscar outro fornecedor, eu tenho que traçar outros métodos, outras medidas para quê? Para eu mesmo manter a qualidade do meu produto da minha empresa, ok? As máquinas, essa categoria está relacionada aos equipamentos, às máquinas e também, gente, às instalações da minha empresa, tá? Então, não somente aos equipamentos e máquinas direto, mas também as instalações, instalação elétrica, instalação hidráulica, o ambiente da minha empresa, se ele comporta todo esse processo, a parte de produção, a parte industrial, a parte também aí, como do exemplo, plantio, a colheita. Então, todos os equipamentos, eles têm que estar em conformidade com aquilo que eu preciso para poder entregar um produto. Então, tudo que nós fazemos, nós temos que pensar no produto final. Então, a gente tem que visualizar aquele produto lá na ponta do processo para ser entregue ao meu cliente. Então, por exemplo, equipamento obsoleto, que já não pode ser mais utilizado, que é muito antigo, que ele já não traz aí a tecnologia necessária, máquina quebrada, máquina com avaria, máquina com problema, se o plano de ação para isso é a substituição, é o conserto, enfim, é a venda desse produto para poder adquirir um novo, enfim, são medidas que as empresas tomam, que os gestores tomam, baseado em quê? Em informações. Então, se vocês voltarem um pouquinho, vocês vão lembrar que eu falei que todas as decisões, elas são tomadas baseadas em dados, em informações. Então, eu preciso fazer um exame dessa informação, um exame desse problema, desse processo, identificar qual que é a causa desse problema. Então, identificado a causa do problema, eu consigo verificar qual é o efeito que esse problema está causando na minha empresa. Então, identificada essa causa, identificado o problema, eu consigo tratar o problema de forma mais efetiva. Então, como por exemplo, se eu tenho uma doença numa planta, por um exemplo, uma fitopatologia, se eu identificar qual que é o problema, qual que é a causa, se é fungo, se é bactéria, de onde veio, qual que é o efeito que ela vai causar na minha produção, eu consigo tratar diretamente aquele problema e o que? Resolver o problema para que ele não alcance medidas maiores. Então, quando eu não identifico esse processo, não identifico essa problemática, eu acabo ali deixando com que todo esse problema, certo? Esse desvio de processo, que problema é desvio de processo, então esse desvio de processo ele vai acabar prejudicando um todo a minha produção, a minha produtividade e na qualidade também do meu produto final. Então, todo esse processo ele tem que estar ligado diretamente à minha gestão de qualidade da minha empresa, tá? Então, tudo faz parte desse mundo de qualidade, de processos de qualidade, para poder chegar aonde? Sempre que eu digo, produto final. Então, toda vez que nós vamos tratar qualidade, processos de qualidade na empresa, a gente bate na tecla mais uma vez, nós batemos na tecla mais uma vez, para chegar na qualidade de um produto final. Então, para que eu tenha qualidade de um produto final, eu preciso ter todos os processos envolvidos também com monitoramento, qualidade e gestão, ok? Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Vamos seguir, então. Medidas. Essa categoria está relacionada a toda causa que envolve os instrumentos de medida, sua calibração, como também se é realizado algum tipo de acompanhamento no processo, a existência ou não de indicadores e metas na minha empresa. Como, por exemplo, a falta de controle de qualidade de custos, ausência de indicadores de custos, etc. Então, toda vez que a minha empresa ela trabalha com metas, com medidas, com padrões, certo?
com fatores que fazem análise fazem acompanhamento e análise desse crescimento ou não, a empresa ela consegue ter ali fatores muito melhores de crescimento. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com um objetivo, com a meta, que meta é um objetivo, quando a gente trabalha com um objetivo, a gente busca alcançá-lo. E esse anseio por alcançá-lo, a gente acaba fazendo análise de todos os contextos para verificar se a gente vai chegar nesse resultado. Então, por um exemplo, se o principal objetivo da minha produção ali, do meu plantio, da minha colheita, do meu processamento e entrega de um produto é a qualidade, eu preciso de ter medidas. Vocês concordam comigo que eu preciso de ter padrões para poder identificar se o meu produto ele está chegando a uma qualidade necessária? Então, como que eu comparo qualidade? Através de medidas, através de padrões, certo? Então, como que eu sei que a saca dessa soja aqui, ela tem qualidade no seu produto? Ela tem a quantidade necessária para poder entregar um produto de qualidade com um preço justo para o meu cliente? Fazendo padrões, fazendo análise de medidas. Então, eu identifico que um determinado ponto de análise, ele traz uma medida eficiente, ela serve como padrão de análise para todas as outras. Então, se eu tenho uma amostragem, uma amostra de um produto de qualidade, ele serve como padrão para todos os outros produtos daquela mesma linha. Então, é através disso, através dessa calibração, que eu consigo fazer esse controle, certo? E também tem a parte financeira, a parte orçamentária da minha empresa. Então, aí eu consigo ter métodos que vão acompanhar ali esse crescimento. Então, vai ter uma medida, um acompanhamento desse crescimento. Então, eu preciso observar ali a qualidade dos meus custos, se aquilo que eu estou fazendo não está me comendo pela perna, né? Se a minha produção ela não está me dando prejuízo. É isso que essa ferramenta ela traz para nós. Então, ela pode identificar dentro da escama de peixe ali, se as minhas medidas, se os meus padrões de custos, se meus indicadores de produção, se os meus indicadores de qualidade, eles não estão com problema. Se eles têm alguma dificuldade, se eles têm algum desvio dentro desse processo, quando eu chegar no final da minha produção, na entrega do meu produto final, eu vou ter um produto que não está classificado dentro das minhas medidas. Ele não está seguindo os padrões de qualidade que eu defini para a minha empresa. Certo? Entendido, pessoal? E temos também o meio ambiente. Então, essa categoria relaciona as condições ambientais do local do trabalho ou do processo. Exemplo, calor demais, frio demais, umidade demais, barulho demais. Então, tudo isso influencia nos padrões de qualidade do meu produto. Bem como a organização também do trabalho, tá? Então, o espaço físico inadequado, dimensionamento inadequado, o uso inadequado de equipamentos, de materiais. Então, o meio ambiente, o ambiente no qual estou inserido, ele também é um fator em que influencia na qualidade do meu produto. Então, ele vai ter ali uma resposta relacionada à minha escama de peixe ali, também como um ponto de atenção. Então, eu tenho ali dentro do meu meio ambiente fatores que podem modificar a qualidade do meu produto final. Então, eu tenho que observar não só também os fatores climáticos, os fatores que vão influenciar diretamente na minha produção, mas também os fatores organizacionais do trabalho também. Então, as ferramentas estão adequadas, se o espaço que eu tenho ali ele é adequado para cumprir aquilo que eu pré-determinei para que fosse feito. Então, eu tenho que ter essa observação. Então, quando a gente vai trabalhar com agro, a gente tem que ter um olhar mais clínico, analítico, de observar o todo. Então, a gente não deve dar somente... fugiu a palavra. A gente não deve dar somente atenção à parte produtiva e esquecer a parte organizacional, porque uma complementa a outra. Então, eu preciso de ter um planejamento organizacional, um planejamento de trabalho bem executado, uma organização do meu trabalho, para quê? Para que a minha produção ela possa acontecer de forma efetiva. Então, antes de eu fazer o plantio, eu tenho que fazer o quê? O preparo do solo. Antes de fazer a parte do plantio, eu tenho que fazer o quê?
a estudo, a análise das minhas sementes. Então, eu tenho que buscar pela melhor semente, buscar pelo melhor nutriente, preparar o meu solo de maneira mais adequada para eu poder fazer isso. E para que isso aconteça, eu preciso de ter o quê? Ferramentas, eu preciso de ter insumos, eu preciso de ter uma análise de custo, eu preciso verificar valores, preços, cotações. Então, existe todo um planejamento por trás de um processo produtivo. Então, não é simplesmente chegar lá, arar a terra e plantar e colher depois. Então, existe todo um planejamento. Quanto vai me custar cada hectare? Quanto vai me custar de insumo? Quanto vai me custar de manutenção de equipamento? Quanto vai me custar de mão de obra? Quanto vai me custar de manutenção? Quanto vai me custar ali de defensivos? Então, são momentos em que acontece esse processo e que eu preciso ter ali esse cuidado, essa análise dentro desse conceito, certo? Então, essa ferramenta... Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Essas ferramentas de controle, pessoal, de qualidade, essa de espinha de peixe, por exemplo, ela vai fazer com que nós consigamos analisar cada fator desse, tá? Para identificar ali um desvio de processo. Então, esse processo ele foi desenhado, ele foi desenvolvido, e eu preciso fazer ali essa análise para caso aconteça algum problema, caso eu identifique algum desvio no meu processo, eu possa resolver antes do problema virar algo maior, ok? Então, aqui está um exemplo da espinha de peixe desenhada, certo? Então, nós temos aqui o problema é o cafezinho com sabor ruim, tá? Isso é um exemplo que está lá no livro, então eu peguei aqui para a gente poder trabalhar. Então, dentro da mão de obra, qual que é o fator que pode acontecer, qual pode ser uma causa desse problema? A inexistência da mão de obra. Eu posso ter uma mão de obra que não existe, então é feita de qualquer jeito. A falta de treinamento, então eu posso ter a mão de obra, mas a pessoa não sabe fazer o café. A pessoa pode estar desmotivada, certo? A pessoa pode estar ali desacreditada da vida, não quer trabalhar, não quer fazer. O método, então a falta de uma receita padrão. Então eu não tenho uma receita para poder fazer aquele cafezinho ali, eu não sei como fazer. É diferente do eu não sei como fazer, eu sei fazer, mas eu não tenho uma receita padrão, certo? Então como que eu vou ter qualidade se eu não tenho a receita? A forma de coar inapropriada, maneira incorreta de fazer o café, dentro da medição, falta de padrão de qualidade. Então eu não tenho um processo pré-definido para poder executar aquilo, é feito de qualquer jeito. Falta de time para poder fazer o controle do tempo. Então, às vezes demora muito para poder se servir esse café, ele já perdeu ali aroma, ele já perdeu temperatura, ele já perdeu a qualidade. Falta de prova do cozinheiro. Então o cara simplesmente ele não faz o controle de qualidade, ele simplesmente vai lá, entrega e não faz a prova, certo? Matérias-primas, botijão de gás no final, acabou o botijão de gás, a água não ferveu, ficou meia morna ali e impactou no sabor. Água suja, não filtrada, muda o sabor. O pó de café vencido, má qualidade da matéria-prima, certo? Falta de qualidade no pó de café, então é qualquer um que não tem qualidade nenhuma. Pó de café com pouca qualidade, certo? Dentro das máquinas, falta de utensílios, então coou no papel higiênico o negócio ali, não funcionou. Fogão velho, coador inadequado, então são possíveis causas de um problema. Meio ambiente, distância, disposição de utensílios, layout confuso, tudo bagunçado, o ambiente que está fazendo lá está fritando peixe, fazendo café no mesmo lugar, então o gosto ficou ruim. Falta de organização, temperatura inapropriada, inadequada, iluminação insuficiente, falta de limpeza, de higiene do local. Então, você vai pegar o problema e você vai começar a esmiuçá-lo, vai como se fosse fazer uma cirurgia, você vai tirar ali cada parte e tentar identificar quais são as causas dele. Então, identificada a causa, eu vou aplicar um efeito para esse problema, certo? Entendido até aqui, moçada? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Tudo certo, professor?
Ótimo, ok, pessoal. Muito bom saber que vocês estão aqui. Qualquer coisa nós faz um barulhozinho de fumaça, professor. Ok, Mas a gente tá aqui. ok, vamos lá, gente. Prosseguindo, os 5 porquês também é uma ferramenta que vai influenciar diretamente ali na nossa espinha de peixe, tá? Então, essa ferramenta pode ser utilizada como complemento da espinha de peixe. Então, a análise de um problema para identificar a sua causa raiz. Então, nós temos um problema, então nós vamos identificar onde está esse problema, onde que ele nasceu. A sua técnica de utilização é simples. É que nem criança quando começa a falar. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Então, a gente vai começar a identificar as possíveis causas desse problema através de 5 perguntas. 5 porquês, certo? Deve-se propor sistematicamente a pergunta por quê na busca da verdadeira causa do problema, questionando sempre a causa anterior. Assim você conseguirá atingir a causa raiz, identificar o problema raiz, ok? Então, por exemplo, o café é de má qualidade. Por quê? Porque o fornecedor, ele faz o transporte de forma inadequada. Por quê? Porque a transportadora, ela não fornece equipamentos apropriados para poder transportar o café de forma coesa. Por quê? Porque os equipamentos que a transportadora tem são equipamentos deteriorados, antigos. Por quê? Porque não há manutenção desses equipamentos. Então, eu identifiquei a raiz, a essência, de onde veio o problema. É um trabalho meio que de investigação. Então, você vai identificar dentro da sua empresa e dentro do seu processo onde é a raiz do problema. Qual que é o problema, de onde surgiu esse problema. Então, ele vem desencadeando vários fatores. Então, é dentro disso aí que a gente consegue trabalhar essa ferramenta dos 5 porquês, tá? Essa ferramenta parte do princípio de que, se você fizer pelo menos 5 vezes a pergunta por quê, irá chegar à origem do problema, à raiz dele, permitindo, assim, agir efetivamente. Então, eu vou agir na causa desse problema, para solucionar o impedimento apresentado. Na verdade, você não precisa fazer exatamente 5 perguntas, tá? É só uma metodologia. Podem ser feitas mais perguntas ou menos perguntas, até o quê? O importante é que você chegue na raiz do problema, na causa dessa situação, desse desvio de processo, tá? Então, às vezes, com 2 eu consigo identificar, com 10 eu consigo identificar. Então, é uma ferramenta utilizada junto à escama de peixe ali. Então, eu fiz a escama de peixe, eu identifiquei os problemas, os possíveis problemas de acordo com as 6 análises. Então, eu vou utilizar a metodologia dos 5 porquês para poder identificar de onde surgiu, qual que foi efetivamente a verdadeira causa desse problema, para poder matar na raiz essa situação, tá? Identificado isso, eu consigo tratar de uma forma muito mais simples. Gente, existe, por um exemplo, o teu carro de manhã, você chega ali, entra nele, dá partida, ele não funciona. Então, a partir dali, você já vai começar a tentar identificar. Então, onde está o problema? Nisso, você já está fazendo uma espinha de peixe. Você fala, então, ó, bom, combustível tem, a parte elétrica está funcionando, aí você vai lá para o motor, tá com um probleminha aqui. Aí, por quê? Daí você vai fazendo um exame, a identificação, até encontrar a causa do problema. Encontrou a causa do problema, você vai fazer o quê? O tratamento dela. Fazendo o tratamento, você resolve todo o problema, ok? Então, aqui é um esquema de como funciona. Então, eu tenho aqui o problema, por quê? Eu localizo a causa, certo? Se essa causa for a causa raiz, se for sim, fim. Achei a causa raiz, vou tratar esse problema, vou dar o remédio ali, vou fazer ali com que eu consiga resolver. Se eu fiz a pergunta, o porquê, encontrei a causa, e essa causa não é a causa raiz, o que eu vou fazer? Eu vou voltar pro porquê, até eu encontrar a causa raiz. Então, fiz a primeira pergunta, por quê? Encontrei a causa? Ótimo. Essa é a causa raiz? É o início do problema? Ok, fim, acabou. Vou tratar esse problema, vou resolver esse problema. Se depois de fazer a pergunta, a causa raiz não for identificada, não for essa, eu volto para a pergunta de novo. Por quê? Por isso. Por quê? Até chegar na causa raiz. Porque somente tratando, né, aquele ditado, cortando mal pela raiz, que você consegue
resolver o problema de uma vez por todas, você acaba sanando essa situação, certo? Então, esse é o esquema gráfico que vai mostrar de que maneira funciona os 5 porquês. Vamos para mais uma, pessoal. Tranquilo, nós estamos a 1h40, então nós temos bastante tempo ainda para poder trabalhar. Então, a folha de verificação é uma outra metodologia, uma outra ferramenta fantástica. Ele é um formulário utilizado para registro e coleta de dados. Então, o principal objetivo dele é gerar uma massa de dados que facilite a análise e o tratamento desse problema numa forma posterior, certo? Então, um formulário, vou pegar um papel, vou fazer um formulário, vou fazer um registro, vou coletar o máximo de dados possíveis e com esses dados eu vou gerar ali informações para poder fazer análise. Então, eu vou identificar dentro desses problemas aqui vários dados, várias possibilidades e vou trabalhar esses dados para eu chegar em um tratamento de um problema e solucionar esse problema depois, ok? Depois de identificado. As folhas de verificação não seguem nenhum padrão pré-estabelecido e cada organização poderá desenvolvê-la da forma que achar melhor. É bom lembrar que essas folhas não devem ser confundidas com checklists, tá? Checklist é listagem, é verificação de processos. Um boletim escolar é um exemplo simples de seu uso, assim como a maioria dos formulários normalmente utilizados no nosso dia a dia. Então, durante o nosso dia a dia, no nosso trabalho, a gente preenche muito formulário, a gente coloca muito dado, muita informação. Então, a folha de verificação é uma coleta de dados. Então, eu vou identificar. Então, por exemplo, eu paro na frente de um processo, então lá está fazendo ali o processo de colheita, e desse processo de colheita vai lá para o armazém, o armazém vai fazer o processo de armazenamento, de secagem desse produto. Então, eu tenho uma folha ali, eu vou começar a anotar esses processos, vou registrar, vou coletar dados de peso, temperatura, umidade, espaço, tamanho do ambiente, a capacidade desse ambiente, então verificar passo a passo essa verificação. Então, no momento ali, eu sei que vocês estão fazendo disciplina de irrigação, então estou verificando ali dentro do meu ambiente ali que a irrigação não está sendo eficiente, vou registrar ali todos os dados, vou registrar o tamanho, o espaço que eu tenho, a quantidade de água, vou fazer o cálculo da quantidade de água necessária, se está sendo aplicado de forma correta, se não está, se o cálculo foi feito errado e é por isso que a planta está recebendo menos água do que o necessário. Então, se ela está recebendo mais do que o necessário, identificar de fato, analisar de fato e colocar no papel, nessa folha, nesse formulário, todas as informações, todos os dados que estão acontecendo naquele processo, tá? Então, linkando aí, vocês percebam que o processo lá na irrigação é um processo de irrigação, é um processo que está acontecendo para quê? Para que eu tenha a qualidade do meu produto final. Sem a quantidade de água necessária, a minha planta ela não vai ter o desenvolvimento, ela não vai absorver a quantidade de nutrientes necessária. Não absorvendo a quantidade de nutrientes, ela não vai ter crescimento, ela não vai ter evolução. Não tendo isso, eu não consigo ter ali um bom produto final. Então, o meu processo está sendo falho, o processo de irrigação ele está sendo falho e eu preciso identificar onde está essa falha. Identificando essa falha, eu vou fazer o que, pessoal? Vou dar o tratamento. Dando o tratamento, eu corrijo a falha e acabo com o problema, fazendo com que o meu produto final ele tenha qualidade, ele chegue em padrões positivos. Ok? Entendido, pessoal, essa parte aí? Vocês querem fazer algum comentário? Tenho certeza que sim. Vamos lá? Lembrem que a participação de vocês é importante para a nota de vocês, né? Vocês sabem disso. Os cálculos de irrigação são fáceis, pessoal? O que vocês estão achando? Oh, facinho. Moleza, né? Deus me livre. Alguém comentou alguma coisa aí? Foi um rapaz, eu não vi quem que foi. Como é que professor, dá até pra chorar. O que é isso? Peraí, gente. Falaram 2 ao mesmo tempo. Não ouvi nada.
Professor, eu falei que os cálculos dá até para chorar. Ah, não, gente, tranquilo. É bom que se chorar já molha, já irriga. Quem Ai, que foi o. Não, mas é isso aí mesmo, gente. É meio complicadinho, mas vocês são capazes. Tenho certeza que vocês estão dando super bem. Quem que comentou aí foi Paulo? Paulo, é? Não, professor, pode tocar a boiada. Fala aí, fala aí. Eu não ouvi o que você Não, falou. pode tocar a boiada. Já foi, já. Já até esqueci a pergunta. Beleza, então. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Para a gente formular, finalizar essa primeira parte aqui, eu trouxe para vocês aqui a atividade e que eu quero que vocês façam a leitura das alternativas e me respondam. Vamos lá? As ferramentas de qualidade, né, que nos ajudam a definir, medir, investigar e propor soluções aos problemas identificados nos processos de organizações. Tá? Então, para que serve uma ferramenta de qualidade? Ela permite com que nós possamos definir, medir e investigar, e o principal, propor soluções para problemas em processos, né? Problemas em processos das minhas organizações. Elas nos remetem à melhoria da qualidade dentro da organização. Uma dessas ferramentas utilizada no processo de qualidade é o brainstorm. O que é um brainstorm, pessoal? Qual dessas alternativas define o processo de brainstorm? Vamos lá. Não respondam ainda, tá? Só leiam e daqui a pouco eu falo para vocês responderem. Aí responde todo mundo junto. Dá um minutinho para vocês lerem. Vamos lá, gente. Qual que é a alternativa correta? AD? D de dado? D, professor. Isso. D de dado. Ok. Mais alguém? Concordam? Discordam? Queria ver. Eu também. Peraí, professor. Não, tranquilo. Tem tempo. Letra D. Letra D? Professor. Eu vou na D também. D também? Alguém discorda, pessoal? A resposta, letra D. Então, tem um comentário dela aqui, tá? Depois vocês vão ver lá vou deixar o slide disponível para vocês, mas é a letra D. Então, o brainstorm é um trabalho em grupo, no qual os indivíduos emitem ideias de forma livre. Então, é sem censura, tá? Pode dar ideia sem problema. E sem críticas. E no menor tempo possível. Então, a gente vai trabalhar ali naquele ambiente, várias palavras, várias ideias, vários formatos, várias possibilidades, e a gente chega ali num denominador comum após esse primeiro impacto ali, essa primeira reunião. Ok? Muito bem, pessoal. 2. As ferramentas de qualidade nos ajudam a definir, medir, investigar e propor soluções de problemas identificados nos processos das organizações. Essa questão aqui, gente, quando eu perguntar na prova o que é ferramenta de qualidade, vocês vão acertar 100%, tenho certeza, do tanto que nós estamos repetindo. Então, ferramenta de qualidade nos ajuda a definir, medir, investigar e propor soluções para os problemas identificados nos processos da minha empresa. Ela nos remete à melhoria de qualidade dentro da organização. Segundo esse autor, o Falcone, 92, é um resultado indesejável do processo. O que define, qual palavrinha que define esse processo, resultado indesejável do processo aí, gente? O que cabe ali? D, problema? Problema. Isso, problema. Problema, justamente. Então, um problema, eu vim falando durante a aula inteira. Então, um problema é um desvio, né? É algo indesejável, algo que acontece no meu processo, é um desvio de processo, é algo que de uma forma ou de outra acontece de uma maneira que eu muitas vezes não espero e que ele traz ali uma deficiência na minha empresa, certo? Ele traz uma deficiência na minha produção, no meu processo de beneficiamento, envasamento, enfim. Ele traz um resultado indesejável no meu processo. Muito bem, pessoal, vocês estão indo muito bem. Na prova eu também quero esse mesmo gás, tá? O diagrama de causa e efeito, também conhecido como diagrama de Ishihara ou diagrama espinha de peixe, é denominado como uma ferramenta básica da qualidade e traz
a sua apresentação em tempo. A B? Vamos lá, já saiu uma letra B. B também. Duas letras B. B também. 3. C. Letra C. Ah, vou pra C também. Vai na C, beleza. 2, letra C. Eu imaginei que seria na A. Na A, vamos lá. Professor, Letra A. Tô com Oi. A. Vai com A, beleza. A. Então o pessoal aqui tá bem diversificado, né? Tem 2 na letra A. A Tem concorrência 4, aí, hein? 4, tem Na 4 B. na B. 5 na B. 3 na C. Mais alguém, gente? Discorda? Vai. Sai um letra E aí só para contrariar todo mundo. Vamos lá, então. Resposta Ixi, correta? aí é certa, quer ver? Letra C. Letra C, pessoal. Então, o processo, o diagrama de causa e efeito, ele traz o quê? Ele é apresentado pelo apresentador de causas, e essas causas são definidas de formas agrupadas por categorias. Lembram que são 6 categorias que levam a um determinado efeito. Então, quem respondeu letra C está correta. Então, a resposta é comentada. As causas mais prováveis podem, então, ser discutidas e pesquisadas com maior profundidade. As causas são divididas em categorias, denominadas 6Ms, e são levantadas em função do efeito, certo? Então, eu tenho um probleminha ali, eu vou levantar essas 6 possibilidades. Dentro dessas 6 categorias, eu vou identificar ali a possível causa desse problema, que podem ser um problema, uma meta ou uma oportunidade de melhoria. Show de bola, parabéns, pessoal. Finalizando o nosso conteúdo da aula de hoje, gostaria de saber de vocês se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm algum questionamento, se vocês querem complementar algo, se tem algo que ficou não entendido, para que esse é o momento. Pode ser tanto da aula de hoje, quanto pode ser de aulas anteriores, porque na próxima semana nós teremos a nossa prova, tá? Então, se alguém tem alguma pergunta, um questionamento, alguém quer falar alguma coisa, esse é o momento de vocês. Fala que eu te escuto. Professora, eu acredito, não sei para meus colegas, mas para mim ficou assim um conteúdo bem claro, bem esclarecido. Ótimo, muito bem, muito obrigado. Obrigada a você. Mais alguém, pessoal, quer comentar? É só você, então. Ou o pessoal Tranquilo, professor. ou o pessoal concordou Entendi bem. contigo, ou o pessoal concordou contigo e acha que tá tudo bem, ou eles não gostaram, não. Moçada, Não, então... professor, pra mim tá tudo certo, sim. Professor, show de bola, hein? Show, obrigado. Todo mundo concordou, As aulas mais tá indo difícil bem até agora online. foi o plano. Eu tava sem microfone. Ah, não, tranquilo. Todo mundo concordou. Professor, Então. agora testou? E, gente, peraí, só fazer um comentário. O que vocês estão achando das aulas online, pessoal? Tá Sinceridade. Professor, no começo De vez em quando dá uma preguiça, mas é gostosa. agora a gente, eu não sei, pessoal, mas eu já tô bem mais acostumada, tô curtindo bem legal. Show de bola. As teóricas tá até boa agora, que a gente tem que fazer cálculo. Meu Deus. A de cálculo eu imagino. A gente até adaptou lá na casa do Paulo um quadro para poder tentar melhorar para vocês aí, mas é muito complicado trabalhar isso. Se nós tivéssemos uma ferramenta de quadro digital, acho que melhoraria, né? Mas aí é algo muito caro, a gente teria que adquirir por conta, né? Mas a gente vai levando. Mas que bom, pessoal, show de bola esse feedback. Eu gostaria que vocês fossem lá na nossa disciplina, não só na minha, mas também dos outros professores, do Paulo, da professora Thaís, minha, não sei qual, acho que a Jocely também está com vocês esse semestre, o Charles. Vão lá na aula, vai lá e faz o comentário sobre a aula, tá?
Então, vocês entram lá, a avaliação da aula tá do lado direito, naquele link ali, clica lá, tem 5 estrelas, então de 1 a 5 vocês vão dar a estrelinha para a aula de hoje, e tem um comentário. Então, eu peço que vocês coloquem comentários se foi bom, se foi ruim, quais são os pontos de melhoria, o que a gente precisa mudar, melhorar, para que vocês consigam aí ter um máximo de aproveitamento dessas aulas, tá, pessoal? Porque, olha só, vou confessar, a gente está se esforçando muito para poder entregar para vocês um produto bom, para que vocês não fiquem desassistidos nesse momento, tá? Então, peço que vocês façam isso lá para a gente, porque nos ajuda a gente a melhorar, a verificar quais são os pontos que a gente precisa mudar, beleza? Ô, professor, Fala, tem uma dúvida vou te tirar dar com você. 5 estrelinhas na aula de hoje, aí você me dá 5 na prova, hein? Ah, tá tranquilo. Valeu, professor. Fechou, Roberto, obrigado. Vamos fazer uma troca, então. Quem quer falar? O Gerson? Professor, Oi. É o seguinte, meu portal ativou foi segunda-feira, parece. Você deu alguma atividade, alguma coisa assim ou não? Cara, quase toda a aula, viu? Pois é, aula. E como é que nós vamos fazer para me recuperar isso aí? Eita, cara, agora o negócio é chorar. Brincadeira, Paulo. A gente manda um e-mail para mim lá, que aí eu passo um trabalho para você, tá? Para você recuperar essa nota aí. Beleza? Beleza, então. Sossegado. Falou, Paulo. Mais alguém, pessoal? Professor, mas até agora as atividades foi só aquela do PDCA, não foi? Foi PDCA, foi atividade, umas perguntinhas que a gente fez em sala. Essa atividade que vocês responderam junto comigo aqui já valeu ponto. Então, assim, tudo vale ponto, tá? Mas em sala, quando era em sala, na sala mesmo, né? Sim, quando foi em sala mesmo. Aqui nós fizemos o PDCA e essas atividades agora do final da aula de hoje, tá? Porque nós tivemos, não sei se vocês perceberam, mas nós estamos atrasados uma unidade, porque nós tivemos um feriado. Lembra? Nós tivemos um feriado, então a gente está uma unidade atrasada. Então a prova vai ser referente até a unidade que a gente trabalhou, tá, pessoal? Então fiquem tranquilos, beleza? Beleza. Provinha vai ser de boa, tranquilo. Não? Estudem, tá? É importante estudar. Esse material que eu deixei disponibilizado lá, as leituras complementares que eu coloco, é sempre importante vocês fazerem a leitura e estudarem, porque pode cair questões daquilo ali, beleza? Então não deixe de estudar, não vai achando que é molezinha que vai passar assim de mão beijada, não. O negócio tem que estudar. Quero ver vocês sendo bons profissionais, beleza? Gente, se alguém tem mais alguma situação, pode ficar aqui comigo. Quem que não tem mais nada para poder tratar conosco, já pode se despedir. Agradeço a todos pela presença, agradeço pela atenção, por me aturar aí essas 2 horas. E que tenham todos um ótimo final de semana. Sextou, né? Lembrando que não pode sair de casa no sábado e domingo, tá? Senão a polícia vai levar até em casa. Eita, professor, sextou? Sextou. Ih, Então, professor, duro que não pode sair de casa, mas chegou um pessoal já aqui na minha casa. se cuidem, beleza, pessoal? E se Professor, for... tem uma pergunta. Pode falar, Milane. Já, Ludmila. Ludmila? Então, é porque apareceu a Milane aqui. Já sabem como vai ficar a nossa apresentação do projeto integrado? A respeito dos banners e tal? Não, Ludmila, porque assim, nós temos a expectativa de retornar às nossas aulas presenciais no dia 4 de maio, tá? Expectativa. Entretanto, a gente sabe que o Ministério da Saúde diz que o pico da doença, do coronavírus, vai estar até o dia 20 de maio. Então, nós não sabemos como que vai proceder essa situação do retorno ainda. Por quê? Porque está previsto para essa data, mas pode ser que o Ministério da Educação, pode ser que o Ministério da Saúde lance novas medidas e que a gente tenha que prorrogar mais um pouco, tá? Então, a gente ainda não definiu isso, nós precisamos saber quando nós vamos voltar de fato. Sabendo quando nós voltarmos, aí a gente já define qual vai ser essa data. Se porventura não der tempo de retornar até vocês terminarem, a gente faz uma apresentação online mesmo, tá? Então a gente prepara a apresentação, vocês entram online e faz essa apresentação virtual conosco, tá bom? Mas tudo indica que a gente volte antes disso acontecer, tá bom? Mas se acontecer, a gente já tem essa medida já pré-definida para a gente usar. Tranquilo?
Tranquilo. Tomara que a gente volte antes mesmo. Tomara, Deus sim. quiser. Nós também estamos super ansiosos para voltar logo, tá, pessoal? Porque a gente precisa resolver muita coisa, fazer muita coisa, então nada como estar presencial ali junto com vocês para a gente fazer isso acontecer, tá bom? Mas a gente também está na esperança de que tudo dê certo, que a gente volte quanto antes, tá? Prof, Tá, Oi, Patrícia. obrigada. Imagina. não tem nada ainda sobre matemática presencial, né? Não, nós mandamos um e-mail lá para o corporativo. Eu expliquei para vocês, né, o porquê de a gente não conseguir incluir, porque a matemática financeira ela é da administração, na Unitas, a agronegócio é da Unicem, então eu não consigo vincular. Eu mandei para eles, eles estão analisando ainda e estou aguardando. Por isso que eu deixei para alguns já a matemática interativa, tá? Mas se eles me respondendo, aí eu já consigo fazer isso para vocês, tá bom? Tá bem. Obrigada. Beleza. Professor, Oi. e como que vai ficar as provas das interativas, já sabem? Tá. Prova de interativa, muito bem. Deixa eu só parar de gravar aqui, gente, que a aula já acabou. Pera aí.